A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos. É uma alegria estar novamente aqui para juntos aprendermos a palavra de Deus. Nós estamos na leitura bíblica diária e hoje vamos comentar o capítulo de número 78. Quero agradecer ao pastor Gedeon Júnior pelo convite. Queridos, esse salmo, ele é bem extenso. Ele tem 72 versículos, mas nós iremos fazer a leitura de todo o salmo. Eu estarei lendo na nova tradução na linguagem de hoje e o texto está aí na sua tela. Então acompanhe comigo, vamos ler todo o capítulo de número 78. Diz assim a palavra do Senhor: Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que eu estou dizendo. Pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos de nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Assim, eles também porão a sua confiança em Deus. Não esquecerão o que ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a ele. Os homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram no dia da batalha. Os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer à sua lei. Esqueceram os milagres que ele havia feito na presença deles. Diante dos seus antepassados, Deus realizou milagres na planície de Zoan, na terra do Egito. Ele dividiu o mar e levou os israelitas pelo meio dele. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Durante o dia, ele os guiava com uma nuvem e de noite os conduzia por meio de um clarão de fogo. Ele partiu rochas no deserto e das profundezas da terra tirou muita água para o povo beber. Fez com que nascessem fontes na rocha e que a água corresse com um rio. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus. Eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. De propósito, puseram a Deus à prova pedindo a comida que queriam. Falaram contra ele, dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? É verdade que ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio. Mas será que ele pode nos dar pão? Será que pode fornecer carne para o seu povo? Quando o Senhor Deus ouviu isso, ficou furioso. Ele atacou o seu povo com fogo e a sua ira contra eles aumentou. Porque não confiaram nele e não acreditaram que ele os poderia salvar. Porém, Deus deu ordem ao céu lá em cima e mandou que as suas portas se abrissem. Ele deu ao povo pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem. E assim comeram o pão dos anjos. Deus lhe deu comida com fartura. Depois ele fez soprar do céu o vento leste e pelo seu poder agitou o vento sul. Sobre o povo fez cair tantas aves que pareciam nuvens de pó ou os grãos de areia de uma praia. As aves caíam no meio do acampamento em volta das barracas. Então os israelitas comeram e ficaram satisfeitos, pois Deus lhe deu o que eles queriam. Mas enquanto estavam comendo, antes mesmo de ficarem satisfeitos, Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes, os melhores jovens de Israel. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar e não quis acreditar em Deus. Por isso, eles os destruiu, como se a vida deles fosse um sopro.
como um desastre que acontece de repente. Porém, quando Deus matava alguns, os que ficavam vivos voltavam para ele. Eles se arrependiam e oravam com sinceridade a ele. Eles lembravam que Deus era a sua rocha, lembravam que o Altíssimo era o seu Salvador. Mas todas as palavras deles eram mentiras. Tudo o que diziam era apenas para enganar. O coração deles não era sincero para com Deus e não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. Porém, Deus teve misericórdia do seu povo. Ele não os destruiu, mas perdoou os seus pecados. Muitas vezes parou com a sua ira e não se deixou levar pelo seu furor. Lembrou que eles eram mortais. Era como um vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto? Quantas vezes o fizeram ficar triste? Repetidas vezes o puseram à prova e entristeceram o santo Deus de Israel. Eles esqueceram o seu grande poder e o dia em que ele os tinha salvado dos seus inimigos. Esqueceram as coisas maravilhosas e os milagres que ele havia feito na planície de Zoan, na terra do Egito. Ali ele fez com que os rios virassem sangue, e assim os egípcios ficaram sem água para beber. Mandou moscas para os atormentarem e rãs que estragaram os seus campos. Também mandou gafanhotos para comerem as suas colheitas e destruírem as suas plantações. Com chuvas de pedras destruiu as suas videiras e com geada as suas figueiras. O seu gado e as suas ovelhas também morreram por causa das chuvas de pedra e dos raios. Ele os destruiu com o fogo da sua ira e com o seu grande furor e a sua maldição que vieram como mensageiros da morte. Ele não parou com sua ira, nem deixou que eles vivessem, mas os matou com uma praga. Em cada casa, na terra do Egito, Deus matou o filho mais velho. Depois, como pastor, Deus conduziu o povo de Israel para fora do Egito e o guiou pelo deserto. Ele os guiou com segurança e eles não tiveram medo, mas os seus inimigos foram cobertos pelo mar. Deus levou os israelitas para a terra santa dele, para as montanhas que ele mesmo conquistou. Ele expulsou os moradores daquelas terras enquanto o seu povo avançava. Repartiu as terras entre as tribos de Israel e deixou que os israelitas morassem nas casas dos seus antigos moradores. Mas os israelitas se revoltaram contra o Deus Altíssimo e o puseram à prova. Não obedeceram aos seus mandamentos e foram desleais e rebeldes como seus pais, traiçoeiros como flechas atiradas com um arco defeituoso. Eles o irritaram com seus altares pagãos e com seus ídolos. Fizeram com que ele ficasse enciumado. Quando Deus viu isso, ficou irado e rejeitou completamente o seu povo. Ele abandonou a sua tenda sagrada, que estava em Siló, a casa onde havia morado entre os seres humanos. Deus deixou que os inimigos tomassem a arca da aliança, que representava o seu poder e a sua glória. Ele ficou irado com seu próprio povo e deixou que eles fossem mortos pelos inimigos. Os jovens foram mortos na guerra e as moças não tinham com quem casar. Os sacerdotes foram mortos à espada e as suas viúvas foram proibidas de chorar por eles. Então o Senhor acordou como de um sono e gritou como um homem valente embriagado pelo vinho. Ele fez com que os seus inimigos fugissem derrotados e envergonhados para sempre. Ele rejeitou os descendentes de José, não escolheu a tribo de Efraim, pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele tanto ama. Ele construiu o seu templo parecido com a sua arca no céu e o fez firme como a terra, que está segura para sempre. Então Deus escolheu o seu servo Davi
Ele o tirou do curral de ovelhas, quando ainda pastoreava o rebanho. Ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria. Queridos, então aqui está o Salmo de número 78. Na própria leitura, já dá para entender que o salmista ele faz exatamente uma recordação de tudo o que aconteceu ali no povo de Israel. Há um provérbio bem conhecido que diz o seguinte: o homem inteligente aprende com seus erros. O homem sábio aprende com os erros dos outros. Então, esse provérbio nos lembra que observar o passado, seus acertos e falhas, pode nos poupar de sofrimentos desnecessários. Esse Salmo 78, identificado como um salmo didático de Asaf, ele utiliza a história de Israel durante mais de 400 anos para ensinar futuras gerações a viver diante do Senhor. Essa história todos nós conhecemos, onde Deus liberta o seu povo das garras de Faraó. Aí tem toda aquela questão ali das pragas, e Deus vai dando vitória, dando um maná do céu. Coloca nuvens para abençoar o povo, dando uma sombra ali diante do sol tão forte ali do deserto. Coloca nuvens de fogo para poder iluminar e guiar o povo durante a noite. E nós vimos toda aquela murmuração ali do povo de Israel. Então, durante mais de 400 anos de história, o salmista pega, eu imagino aquele povo diante do salmista e ele contando toda essa narrativa bíblica descrita aqui na palavra de Deus. Então, desde os primeiros versículos, ele destaca a importância de instruir as próximas gerações. O salmista nos lembra que Deus nos dá leis e instruções para nos guiar, revelando seu caráter e nos ensinando a viver com obediência. Então nós temos que buscar conhecer a palavra de Deus, ler a palavra de Deus diariamente. Nós temos que ensinar esta palavra aos nossos filhos. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos, eu tenho o André e tenho a Eloá. E a minha função como sacerdote do lar é poder colocar, ministrar, inculcar esta palavra na vida dos meus filhos. Não apenas na vida dos meus filhos, mas na vida dos meus familiares, dos irmãos da fé. E quando nós ensinarmos, nós temos que colocar essa prerrogativa, que é confiar em Deus, guardar os seus mandamentos. Porque assim, queridos, nós vamos criar uma geração que fortalece a fé e que esta geração vai se aproximar mais de Deus com confiança. Então esse Salmo 78 nos ensina aqui 6 pontos importantes. Na verdade, 7. 7 pontos importantes. Primeiro, a importância de ensinar a próxima geração. Ele fala: o que ouvimos, aprendemos. O que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então aqui Asaf enfatiza a responsabilidade de transmitir a fé. Ele reforça o mandamento de educar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, conforme está lá em Efésios 6, versículo 4. Lembrando que ensinar a fidelidade e a justiça de Deus em contraste com a rebeldia dos homens é essencial para a formação espiritual das gerações futuras. Agora a grande pergunta é, Pastor Eber, como ensinar as gerações futuras? Nós sabemos que hoje é um grande desafio, porque a tecnologia está indo aí de vento em popa, crescendo a cada instante, a cada minuto. Os adolescentes, crianças não querem largar o celular e é um desafio muito grande. E aí nós observamos que fica distante o ensinamento da palavra de Deus. Os pais muito
ocupados com seus afazeres cotidianos, e aí o ensinamento fica prejudicado. Então, como ensinar gerações futuras? Nós temos que explicar a fidelidade de Deus, mostrar que Deus é fiel em todos os sentidos. Temos que mostrar seus feitos, o seu caráter, e assim como Asaf fez, nós vamos registrar a história da palavra de Deus. Asaf registrou a história de Israel. Nós vamos registrar a história de Israel e também toda a palavra de Deus. Então é assim que nós vamos ensinar às gerações futuras. O segundo ponto é as lições da história de Israel. Deus realizou grandes feitos, demonstrando poder e justiça. Está no versículo 4. No versículo 5, o salmista ele mostra a revelação das leis para guiar o povo de Deus. E nós aprendemos, queridos, que mesmo diante de falhas e rebeldias, nós temos que reconhecer a fidelidade de Deus e procurar aprender os exemplos do passado. Eu até falei isso no áudio de ontem. Porque nós vimos que Israel frequentemente se afastava de Deus. E era assim, eles se afastavam de Deus, não porque Deus havia virado as costas, não. Porque mesmo testemunhando seus milagres, eles afastavam de Deus. Então, durante o tempo no deserto, eles ficavam reclamando, desrespeitando o Senhor. Eles não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Sabe por quê? Porque o coração deles não era firme para com Deus. Não foram fiéis à sua aliança. E aí o salmista, ele lembra aqui no Salmo 78, quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão provocaram, está no versículo 40. Mesmo após receberem a terra prometida, persistiram na infidelidade e na idolatria, versículos 54 ao 58. E aí nós precisamos fazer o quê? Nós temos que examinar a nossa vida. Porque quando nós examinamos a nossa vida, nós vamos ver o seguinte: quais são as escolhas que estão nos levando à desobediência? Qual é a área da nossa vida que tem essa deficiência e a gente acaba desobedecendo ao Senhor? Então, aprender com os erros dos outros é um sinal de sabedoria. Ele vem falando também de Efraim e Judá. A tribo de Efraim, ela teve destaque desde a época de Moisés até Saul. Mas essa mesma tribo de Efraim, ela falhou em liderar espiritualmente. Então Davi, da tribo de Judá, foi escolhido por sua fé e obediência para ser rei e estabelecer Jerusalém como centro do templo. Então esse salmo, ele reforça que Deus age segundo os seus propósitos, escolhendo conforme sua vontade e não por mérito humano. O terceiro ponto que temos que destacar aqui no aprendizado desse salmo é a provisão divina, reconhecendo a fidelidade de Deus. Mesmo diante da desobediência, Deus continuou a suprir o povo com maná e carne do céu. Então nós temos que confiar na provisão do Senhor. Ele sabe qual é a sua necessidade. Ele sabe qual é a minha necessidade. Ele conhece as nossas necessidades, mas ele sempre provê. Ele sempre entra com provisão, mesmo quando falhamos em confiar plenamente. Queridos, lembre-se de uma coisa: a fidelidade de Deus não depende de nossas perfeições, mas de seu amor imutável. Quarto ponto, disciplina do Senhor, amor que corrige. Nós sabemos que o pecado gera consequências, mas a disciplina divina visa corrigir e trazer arrependimento. Ele comenta sobre isso nos versículos 33 ao 38. Então nós temos que ver a disciplina de Deus como um ato de amor. Quando somos corrigidos, devemos refletir, arrepender-nos, alinhar nossas atitudes com a sua vontade, porque a disciplina forma caráter e temor do Senhor. E nós sabemos que temor não é ter medo. Quando nós entramos no templo da nossa igreja sede, e em algumas congregações também eu já vi isso, lá no púlpito tem
temei a Deus e dá-lhe glória. Aquele temer a Deus não é no sentido de ter medo de Deus, mas de ter respeito, reverência. É reconhecer que Ele é tudo em nossa vida. Temos que temer a Deus para que nós não possamos desobedecê-lo. Então, antes de pensar em pecar, em desobedecer, teme a Deus, tenha respeito por Deus. Soberania de Deus é um outro ponto. Confiança na condução divina. Mesmo diante de inimigos poderosos, Deus conduziu Israel à vitória e à posse da terra prometida. Então nós temos que entregar o nosso futuro nas mãos de Deus. Nenhum desafio é maior que o poder do Senhor. Ele guia a nossa história, as nossas decisões, os nossos caminhos. Outro ponto que podemos destacar aqui nesse Salmo 78 são os decretos divinos. Fé na fidelidade de Deus. Deus possui planos que não podem ser frustrados por circunstâncias humanas. Ele fala nos versículos 67 ao 72. E aí, queridos, descanse nos planos de Deus. Ele é fiel, soberano e justo. Mesmo diante de situações difíceis, ele cumprirá suas promessas. E assim como ele fez com Judá, Davi e o povo de Israel, ele irá fazer conosco. Ele é Deus de promessas. E aí, nós podemos ver que o salmista, ele fecha todo esse Salmo 78 falando de exemplos bíblicos como Davi e o pastoreio. Ele fala que Davi foi chamado de pastor antes de ser rei. Você pode conferir lá em 1 Samuel 16, 10 e 11. E o interessante, ele estava ali cuidando das ovelhas de Jessé, seu pai. Aí, de repente, Saul chega diante de Jessé e manda chamar Davi. E Davi é consagrado. Davi é separado para substituir Saul. Então o pastoreio preparou Davi para assumir responsabilidades maiores, demonstrando fidelidade, cuidado e liderança. Então ele estava passando por um treinamento. Para quê, igreja? Para responsabilidades futuras. Então nós não podemos ignorar o nosso presente, porque Deus está nos preparando para o futuro que Ele planejou na vida de cada um de nós. E por fim, eu quero dizer que esse salmo nos ensina a observar e a aprender com o passado, obedecer às instruções de Deus, confiar em sua provisão, aceitar sua disciplina, reconhecer sua soberania e crer em seus decretos. Então, amados, esse salmo é apenas uma pequena amostra do valor da história bíblica. Quando estudamos os relatos de obediência e rebeldia, devemos aprender lições importantes para nosso serviço a Deus. Mensagens que devem ser comunicadas às gerações futuras. E aí Deus deixou esses registros para nos ajudar na luta contra o pecado. E aí, queridos, termino aqui o Salmo 78. Que Deus possa te abençoar e que o nome do Senhor seja glorificado. Amanhã, um outro obreiro estará aqui conosco, comentando o Salmo de número 79. Que Deus te abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.